E aí, meus amigos, estamos começando mais um vídeo da série do Setup JJ. Dessa vez vamos tratar de estudos aqui do contexto de Petrobras, ações preferenciais nominativas, o ticker PETR4 no Setup JJ. Essas são nossas redes sociais para quem se interessar em seguir. Lembrando sempre que a gente fala principalmente sobre mercados financeiros, leituras em geral e temas positivos para a nossa vida. É importante fazer um disclaimer, que não se tratam de recomendações de compra ou venda de nenhum ativo. Eu não atuo como analista de valores e nem comercializo análises. Tratam-se apenas das minhas visões pessoais que eu compartilho aqui de forma totalmente gratuita. Essa é a tela do nosso Setup JJ, no qual eu chamo ele carinhosamente de relógio suíço. O nosso objetivo, a partir da configuração dele aqui, é interpretar o como, o quando, o onde e o porquê na busca de um maior resultado com a maior eficiência possível de ganhos. Esse é o slogan do Setup: grandes ganhos, pequenas perdas. Essa é a tela analítica do nosso Setup, tá bom? Eu chamo ele de relógio suíço porque eu comparo os indicadores com engrenagens de um relógio suíço. Para quem não sabe, pessoal, um relógio de alta qualidade suíço atrasa no máximo 1 segundo por ano, né? Ou seja, ele dá o timing, né? Ele dá a hora certa. E essa é a busca do nosso setup aqui, da hora certa de compra, de venda ou de não fazer nada. Nós temos aqui já mais de 140 vídeos, quase 150 vídeos. Vídeos esses que temos várias informações descritas em cada um deles, tá? Temos vídeos específicos sobre cada indicador, sobre a sua origem, sobre o porquê está no setup, sobre o porquê dessa configuração, como foi desenvolvido cada um deles, tá bom? E a gente lembra também e trata aqui muito sobre a principal peça de qualquer setup, que somos nós mesmos, tá? É o ser humano, é o peopleware, né? E a gente aborda isso a partir da disciplina, tá? A gente busca aqui sempre falar sobre o tripé da disciplina, né? Que é a disciplina técnica, é conhecer seus indicadores, é ter cultura gráfica, ter cultura de mercado, é saber a história e as regras e do porquê e as relações e correlações dos ativos que vocês operam, tá bom? A disciplina física, que é ter saúde, tá bom? Porque isso vai desde você ter um bom sono, porque não adianta nada você acordar de um sono mal dormido, que você não vai render em alto nível, né? E essa é a nossa busca aqui, tá? Até a questão de você realmente não ter algum problema de saúde, tá? Porque tudo isso vai gerar alguma coisa em suas operações de mercado. E do terceiro tripé da disciplina, que é a disciplina emocional, tá? A disciplina emocional, pessoal, é onde se separam cada uma delas, claro, a disciplina, né? Mas a disciplina técnica separa realmente quem vira trader de verdade e quem vai continuar tentando até adquirir, né? Muitas pessoas não chegam a adquirir. Quer ter o autoconhecimento, ter autocontrole, saber, inclusive, se monitorar, né? A gente não monitora só gráficos ou só indicadores de fundamentos, né? Ou cálculos quantitativos. A gente monitora nós mesmos, tá? Porque não adianta nada o relógio mostrar que são 5 horas da tarde, por exemplo, e você não saber o que fazer com essa informação, né? Por isso é importantíssimo, tá bom? Estar preparado, tá bom, meus amigos? Não tenham ilusões. Tudo que você é em sua vida, tá? Se você é o nervosinho que briga com os outros no trânsito, ou se você é a pessoa paciente que sabe respirar e esperar um tempo melhor para resolver determinada demanda, tudo isso será refletido no seu saldo da sua conta de investimentos, tá bom? Essa aqui é a tela da dinâmica do Fibonacci, né? O Fibonacci, todos sabem, é uma técnica desenvolvida pelo chefe Marco Aurélio Rossi, que ele nos deixou aqui de herança. A dinâmica do Fibonacci nada mais é do que os prováveis caminhos que o preço vai percorrer a partir de um traçado de Fibonacci, né? Essa tela aqui eu tenho deixado em todos os vídeos disponíveis para que quem quiser tirar um print, né, e guardar aí. Nós do Fellows, né, do Fibonacci, costumamos ter isso aqui impresso e colado na mesa da gente
de trabalho. Claro que a gente chega a um ponto que a gente decora tudo isso aqui, né? Guarda dentro da gente, mas de vez em quando não custa nada dar uma olhadinha ali, ver se está certo, se está cumprindo, se está isso, se está aquilo, qual é o próximo alvo, tá? Principalmente quem opera day trade, né? Que a coisa é muito rápida, você precisa tomar decisões. É a Fórmula 1, né? É a Fórmula 1 do trading. Então você precisa tomar decisões com uma velocidade muito alta, né? Então a gente sempre tem essas informações aqui à mão, tá? Vamos lá. Primeiramente eu vou trazer aqui alguns dados, né, da história de Petrobras mais uma vez. Petróleo Brasileiro S.A., Petrobras, é uma empresa de capital aberto, sociedade anônima, cujo acionista majoritário é o governo federal do Brasil, a União, sendo, portanto, uma empresa estatal de economia mista, com sede no Rio de Janeiro, opera atualmente em 14 países no segmento de energia, prioritariamente nas áreas de exploração, produção, refino, comercialização e transporte de petróleo, gás natural e seus derivados. Seu lema atual é uma empresa integrada de energia que atua com responsabilidade social e ambiental. Em 2020, a Forbes Global 2000, a Petrobras foi classificada como a 70ª maior empresa pública do mundo, né? Petrobras tem ações negociadas na B3 com o ticker PETR3 e PETR4, na NYSE, né, na Bolsa de Nova York, tá, com os tickers PBR e PBR.A, e na Latbex, que é a Bolsa de Empresas Latinas na Europa, né, sediada lá em Paris, com os tickers XPBR e XPBR-A. A atividade dela principal está direcionada a petróleo, gás, energia e biocombustível. Tá? Uma empresa, é uma sociedade anônima de economia mista, foi fundada dia 3 de outubro de 1953, ou seja, agora dia 3 de outubro, Petrobras completa 70 anos, tá? Fundada pelo governo federal na época do Getúlio Vargas, tá? Foi o articulador principal. Sua matriz fica no Rio de Janeiro, tá? Ela atua realmente no mundo inteiro, né? Em 14 países. O presidente atual dela é João Paul Prates, tá? Nomeado esse ano, agora de 2023. Ela possui, com dados de 2022, 45.149 empregados, tá? Tem várias subsidiárias, tá? Entre elas Braspetro, Braskem, né? Que a gente tem visto histórias aí e tudo, entre outras coisas, tá bom? Os acionistas dela principal, o governo federal do Brasil tem 50,26% das ações, investidores brasileiros têm 10,52% das ações e investidores estrangeiros têm 10,90%, investidores estrangeiros têm 38,98% das ações, ou seja, quase 40%, né? O valor atual de mercado em dólares da Petrobras, dados de fevereiro de 2023, está girando em torno de 70,5 bilhões de dólares, tá? Vamos para mais algumas coisas aqui. Aqui, ó. Eu tenho trazido esses dados aqui desse site aqui, ó, Fundamentos, tá? O ticker dele, o endereço é esse aqui, fundamentus.com.br, tá bom? De Petrobras, né, PETR4, ações preferenciais nominativas, tá bom? Eu acho que todos já sabem, né, pessoal? A gente já comentou em vídeos do início lá, porque esse aqui são informações até iniciantes, né, de iniciante. O ticker com final 4 são ações ordinárias preferenciais nominativas, tá? Quando é com final 3, que é ordinárias nominativas, tá? Então, PETR4 são as ações preferenciais nominativas de Petrobras, tá? Petrobras PN, né? Preferenciais nominativas, tá? O setor de Petrobras é petróleo, gás e biocombustíveis. Subsetor exploração, refino e distribuição. O valor que ela fechou agora na sexta-feira, dia 16, né? É R$ 29,64. Nas últimas 52 semanas, ou seja, no último ano, a mínima de mercado que ela bateu foi R$ 15,82 e a máxima R$ 30,10, tá? E ela tem
1.872.170.000 ações no mercado, tá? Os dados que nós vamos falar aqui de balanço estão atualizados até o dia 31/3/2023, ou seja, são os dados do balanço do primeiro trimestre de 2023, tá? Aqui é o volume, né, de 1.800.000.000, tá? Me perdoem. O número de ações dela é 13 bilhões de ações, tá? 13.044.500.000 ações. É muita ação, né? O valor de mercado dela gira em torno de 386 bilhões de reais, tá? 386 bilhões. E esse valor da firma aqui, pessoal, que o Fundamentos informa, eu vou até tirar aqui para vocês verem uma coisa, porque assim, ele está aqui, é uma forma, tá? Ele fala aqui, ó, valor da firma, Enterprise Value, é colocado somando o valor de mercado da empresa à sua dívida líquida, ou seja, esse valor aqui que ele coloca aqui, é esse valor aqui, ó, de mercado, mais o valor aqui da dívida líquida, tá? Ou seja, para mim ele não serve para eu trabalhar com ele, tá? Eu trabalho aqui geralmente com o patrimônio líquido, tá? Esse para mim é o valor da empresa segundo o balanço, claro, sem a análise das informações do balanço em si, tá? Aprofundando, a gente precisa ler o balanço e tudo para saber até a idoneidade do balanço, né? A gente tem uma relativa condição de analisar a idoneidade do balanço. Mas confiando no balanço, para mim o valor da empresa é o patrimônio líquido, tá? Porém, esse aqui é um formato, né, de cálculo da empresa, tá? Eu não estou excluindo, porém eu não uso. É isso que eu estou informando aqui para vocês. Vamos lá para dados da empresa aqui, né? Aqui, ó, nós temos essa informação aqui que é muito importante, ou seja, para mim, né, a relação preço-lucro tá 2,13, ou seja, em 2 anos e pouquinho, né, 2 anos e 2 meses mais ou menos, a empresa, a partir dos lucros dela, ela se paga, né? Ou seja, é muito baixo isso aqui, tá bom, pessoal? Dentro da ótica do preço-lucro, Petrobras ainda está muito barata, tá? Dentro dessa ótica, eu não estou falando, deixando muito claro aqui que isso aqui não é indicação de compra, venda, nem de nada. Eu estou falando da ótica de um indicador, né? Desse indicador aqui, tá bom? Desse múltiplo, tá? Nós temos vários outros indicadores aqui importantes, tá? Preço EBIT, preço ativo, preço capital de giro, ativo circulante líquido, tá? Dividend yield, né? Nós temos aqui dados de oscilação, ou seja, agora na sexta-feira, né? Na última sexta-feira, que foi fechado o balanço, ontem, na verdade, né? Esse vídeo está sendo gravado no sábado. Petrobras subiu 0,85%. No mês de junho, ela já subiu 20,48%, tá? Nos últimos 30 dias, ela subiu 19,68%. No último ano, né? Nos últimos 12 meses, tá? Ela subiu 69,39%. Nesse ano de 2023, ela já subiu 44,1%. No ano de 2022, ela subiu 46%. Em 2021, ela subiu 22,76%. Em 2020, né, que foi o ano da pandemia, ela caiu 6,1%. Em 2019, ela subiu 36,87%. E em 2018, ela subiu 41,83%. Então aqui a gente vê que fora 2020, que foi realmente o ano da pandemia, né, praticamente todo o mercado caiu, Petrobras é uma empresa que vem subindo durante o tempo, né, subindo tem oscilação positiva, né, no valor de suas ações, tá? Em vários anos já de 2008, de 18 para cá, né, 5 anos, tá? A gente tem aqui mais múltiplos, né, lucro, prejuízo acumulado, margem EBIT, margem bruta, margem líquida, tá? ROIC, ROI, tá? Giro de ativos, né? Liquidez corrente, né? Dívida bruta pelo patrimônio, ó, né? Isso aqui antigamente a gente chamava de coeficiente, agora a gente chama de múltiplo, né?
Dívida bruta é um quociente, né? Um múltiplo de endividamento, tá? De nível de endividamento importante, tá? A gente vê aqui, ó, e sabendo, para vocês saberem, isso aqui quer dizer que o Petrobras foi uma empresa saneada, né? Foi uma empresa controlada. A gente sabe que ela chegou a ser a empresa mais endividada do mundo e agora tem esse nível de endividamento aqui, 0,67%, tá? A gente tem aqui também o ativo total, né? Segundo o balanço do primeiro trimestre de 2023, né? Que está em 978,5 bilhões de reais, quase R$1 trilhão, né? A disponibilidade 67, arredondando, né? 67 bilhões de reais. E o ativo circulante 157 bilhões de reais, tá? Dívida bruta dela 271 bilhões de reais, dívida líquida 204 bilhões de reais e o patrimônio líquido 402 bilhões de reais, tá? Contando com dados do primeiro trimestre de 2023, ou seja, fazendo a consolidação de balanços dos últimos 12 meses, a receita líquida foi de 638 bilhões de reais, o EBIT 299, quase 300 bilhões de reais, e o lucro líquido 181, arredondando 182 bilhões de reais, tá? Dentro dos últimos 3 meses, né, ou seja, o primeiro trimestre de 2013, a receita líquida de Petrobras foi de 139 bilhões de reais, o EBIT 65 bilhões de reais e o lucro líquido foi 38 bilhões de reais, tá bom, pessoal? Esses são os dados de fundamento de Petrobras, né? Vamos agora então para os estudos, né, de PETR4, ações preferenciais nominativas de Petrobras no setup JJ. Esse é o gráfico mensal de Petrobras, tá bom, meus amigos? Tá aqui, ó, gráfico mensal. Opa. Gráfico mensal, tá aqui, né? Onde a gente analisa os últimos mais ou menos 20 anos da empresa, tá? De 2004 para cá. Eu sempre tenho repetido, e eu ainda vou repetir durante alguns vídeos isso, tá bom? Que eu costumo olhar o gráfico mensal, principalmente para saber a história do ativo, né? Aqui eu sei, ó, o primeiro e segundo governo PT com o Lula, a crise do subprime, como o ativo reagiu a isso, ou seja, ele teve a queda, que na época foi chamada de marolinha, né? Ele teve a recuperação, mas não recuperou o topo anterior, e aí a gente vê, ó, que se formou uma linha de tendência de queda, né? Em 2010, ó, tivemos o terceiro governo PT federal no Brasil, né, com a entrada da Dilma. O ativo estava ainda recuperando, porém ele passou a cair de novo sem atingir o topo anterior, né, que era topo histórico da época, né, até 2014 que veio a eleição, né, em 2015 o segundo governo, ou o quarto governo PT, segundo governo Dilma, tá? A gente vê aqui que na campanha ocorreu uma bombada na economia, né, onde Petrobras também subiu, né, claro que sempre fazendo topos e fundos descendentes, né, ou seja, uma linha de tendência de queda, né, tá vendo, ó? Onde em 2015 e 2016 ocorreu a queda da Dilma, né, a cassação do mandato dela, no segundo mandato dela e quarto mandato PT, e com a entrada do Michel Temer, né, que era o vice dela, Petrobras voltou a subir, né, e em 2019 veio o Joesley Day, né, em 2018, 2019, tá vendo? E em 2019 teve a entrada do Bolsonaro, tá? Aqui em 2020 tivemos a crise da pandemia, né, onde Petrobras também caiu bem, tá bom, meus amigos? E desde então ela entrou numa linha de tendência de alta, né, que temos essa linha de tendência de alta aqui desde a época da queda da Dilma, tá bom? Com essa correção muito grande, né, da crise da pandemia. E aqui, ó, como eu tenho falado em todos os vídeos, tivemos um marco histórico também para mim, na questão de movimento de mercado, que foi o segundo turno da campanha eleitoral no ano passado, 2022, tá bom?
praticamente todas as ações caíram assim, tá? A gente vê que ela tinha feito o topo histórico dela e agora nós estamos no topo histórico da ação, ou seja, ela rompeu aqui, né, o topo anterior, tá vendo? Né? Olhando nossos indicadores aqui do Setup JJ, meus amigos, a gente vê que nós temos aqui a média móvel de 200 exponencial, a de 9 e a de 27 apontada para cima, MACD comprador e crescente, as bandas de Bollinger abertas, tá vendo? Para cima, dando volatilidade ainda para essa alta. Nós temos e continuamos aqui com essa divergência do preço e volume, ou seja, volume caindo e preço subindo, né? E isso, claro que sempre me traz uma preocupação. O JJ Index, ó, está comprador com o PVT virado para cima, ó, né? Ou seja, está comprador e crescente. O C650, as semanas passadas que eu falei que estava tocando aqui na linha do 100, ó, ele voltou para cima, né? Ele voltou aqui para cima no gráfico mensal, tá? Indo para o gráfico semanal de Petrobras, ó, a gente vê aqui, ó, o topo histórico anterior, né? Aqui, onde ele foi rompido, tá vendo? Agora nessa semana, ó, tá vendo? Né? Mas na frente eu vou deixar mais claro que nós tivemos ajuste nessa semana, né, com o DataX da Petrobras, com, se eu não me engano, R$ 1,79 por ação, que serão distribuídos como dividend yield, tá? Então, por isso, esse topo histórico que era R$ 30, ele passou a ser R$ 28,46, tá? Eu trabalho com gráfico ajustado, tá bom, meus amigos? E até uma coisa importante, vou explicar por que eu trabalho com gráfico ajustado. Porque, primeiro, para mim, o movimento do preço é igual, tá? O movimento do preço é igual, tanto do gráfico ajustado quanto do gráfico não ajustado. E se você for comprar a ação da Petrobras agora, o preço dela é ajustado com o DataX, tá? Ou seja, o valor da ação que você vai comprar é R$ 29,64 e não o valor sem ajuste, tá bom? É por isso que eu trabalho com gráfico ajustado, tá? Mas existem traders muito importantes aí, inclusive um cara que é meu amigo e extremamente admirado por mim e serve de referência, que usa gráfico sem ajuste, e sempre tem aquela coisa, né, gente? Não é porque a gente tem alguém de referência que a gente tem que fazer tudo igual a ele, tá? Nós temos que também, a partir da questão da gente adquirir maturidade no mercado, escolher nossos caminhos também, né? Então, o meu caminho é trabalhar com gráfico ajustado, tá? Por conta dessas coisas. Porém, como diz a frase muito sábia, né? Há vários caminhos que levam a Jerusalém, né? Há vários caminhos que levam a alguém, né? Também ao ganho, né? Então, nenhum está errado, tá bom? É só questão de formato de trabalho de cada um. Nós temos comentado aqui também muito dessa linha de tendência de alta mais forte que foi formada, né? E a gente vê que continua uma LTA, uma linha de tendência de alta, tá bom? Deixa eu deixar aqui, porque essas coisas eu gosto de deixar assim escrito, porque traz fixam, né? LTA, né? Linha de tendência de alta, tá? Nós temos uma LTA muito clara aí, né? Tá bom? LTA, tá? Eu tenho falado e vou falar mais uma vez aqui, que aqui, ó, nós temos um ângulo de 180 graus, ó, né? E aqui nós temos um ângulo de 90 graus, tá? Esse ângulo aqui é de 90 graus, tá? E aqui nós temos o ângulo de 45 graus, tá? O movimento de mercado, tá? A partir da análise técnica que eu aprendi, enquanto ele esteja até 45 graus, que é o caso dessas altas aqui, ó, tá? Deixa eu deixar de outra cor aqui para a gente deixar muito mais claro. Esses movimentos de alta aqui estão em 45 graus, tá? Porém, aqui o ativo já chegou um movimento acima dos 45 graus, né? Ele está quase 90 graus aqui, a gente olhando, né? E isso me traz uma atenção maior, tá bom, meus amigos?
Como eu falei no vídeo passado e repito aqui, eu tenho repetido essas coisas para fixar, tá bom? Vai chegar uma hora que, claro, eu vou deixar de falar, como tem outros conceitos, né, que estão em vídeos mais antigos. Por isso é importante fazerem uma maratona aí, tá? Na série do Setup JJ, porque cada vídeo aí vai trazer um conceito, vai trazer uma forma de ver, que forma todo esse conjunto do contexto que a gente está aqui agora. Nós vamos falar assim que a gente aqui já está chegando a um ponto, não chegamos ainda, mas estamos nesse caminho, chegando ao ponto de análise avançada, tá? Dentro do Setup JJ. Tá? Então aqui o preço já está subindo num ângulo muito maior do que 45 graus, quase 90 graus. E isso me traz uma atenção, porque uma alta dessa aqui, como um foguete, ela costuma não ser tão sustentável, ela costuma não durar tanto tempo. Tá? Se vocês olharem na história do ativo aqui, ó, nós temos um gráfico aqui semanal, né, que a gente está olhando mais ou menos os últimos 4 anos. A gente não vê uma alta tão forte assim que durou tanto tempo, tá vendo? Ó? Nós temos essa alta aqui, ó, né, de maio de 2022 até setembro, ó, tá vendo? Né? Maio, junho, julho, agosto, setembro, 5 meses, ó, tá bom? E essa alta aqui já tá durando já 2 meses, tá vendo? Ó? Essa alta muito forte aqui, tá, pessoal? Né? Então a gente precisa ter essa atenção, tá? É uma alta agora de maio e junho, né? Que está muito forte. Então a gente precisa ter atenção porque esse tipo de sprint é como se fosse aquele sprint final, né? Aquela corrida final de uma maratona que o corredor pega as últimas energias dele e corre alucinadamente para chegar antes lá, tá? Então a força disso aqui costuma não durar tanto tempo. Então eu não estou falando para ninguém vender ou zerar uma operação de compra nesse momento. A verdade é que aqui não existe indicação de trading, como falado inclusive no nosso disclaimer. Eu só estou falando para ter atenção, que é o que eu estou tendo. Estou tendo atenção em cima desse ativo pelo fato da alta dele ser muito forte. Porém, enquanto ele estiver aqui, eu estou aproveitando essa alta, tá? Como eu falei, eu trabalho com rompimento de níveis, né? Eu trabalho com a linha de tendência. A linha de tendência atual é de alta. Eu não rompi nenhum nível abaixo de segurança, né? Porém, vamos olhando o gráfico aqui, ó, porque aqui, ó, a média móvel de 200 está apontada para cima, a de 9,27 também apontadas para cima, inclusive com o MACD 18 comprador e crescente, bandas de Bollinger abertas para cima, dando volatilidade dessa alta, e aí a gente vê que a gente chegou em níveis aqui de Fibonacci importantes. Quais são esses níveis? 111, ó. Tá vendo? 111 de 3 fibos, tá? Aqui, pessoal, vocês vão ver que não tocou a linha do 111 do fibo azul nem do fibo amarelo. Porém, para mim, eu trabalho com região. Eu já falei, eu não trabalho como um livro certinho, que o preço tem que tocar a linha lá direitinho. Não. Para mim, quando o preço chegou aqui nessa região aqui, ó, ele está na região do 111, tá? Então, aqui a gente vê que o Fibo, ó, e a gente lembra que dentro da dinâmica do Fibonacci, a região do 111 é região de provável reversão violino, né? Então, o preço chegou aqui, ó, no nível desses 3 fibos, ó. 111 do Fibo verde, 111 do Fibo azul e 111 do Fibo amarelo. E segurou. Olha o pavio que ele deixou aqui da semana, ó. Esse último candle aqui, ó, é o candle dessa semana passada aqui que acabou agora, né? Que acabou nessa sexta-feira, ontem, ó. Olha o pavio que ele deixou, tá vendo? No 111, nessa convergência de fibos, tá bom? Isso o que me traz uma atenção, tá? Me traz uma atenção. Ainda não é um ponto para mim dentro dos meus níveis de stop, de decisão de zerar a operação ou de vender. Mas é um ponto que me traz uma atenção, tá? Continuando aqui, né, a análise dos indicadores, continua essa preocupação aqui para mim, ó, volume caindo e preço subindo. Nós temos uma divergência desses movimentos. O movimento do volume é cainte, ou seja, uma linha de tendência de baixa, e o volume e o preço, a linha de tendência do preço é de alta, né?
E aí a gente tem aqui o que? O JJ Index, que está comprador, ó, com PVT acima da média de 50 e crescente. Nós temos aqui o CCI comprador também, ó, tá? Inclusive indo a caminho lá da linha do 200, quem sabe, né? A gente tem aqui dentro do JJ Index mais uma informação. A banda de Bollinger, apesar do JJ Index estar comprador, a banda de Bollinger não abriu, pelo menos até agora. Ou seja, o que quer dizer que a volatilidade dessa alta aqui não tem ganhado força, né? Segundo esse indicador, JJ Index, tá? Indo para o gráfico diário de Petrobras, ó, né? A gente vê aqui o topo anterior, tá vendo, ó, né? Que era o topo histórico até então do ativo, tá vendo? Aqui a questão que eu falei, que quase todo ativo da B3 sofreu isso aqui. O segundo turno, uma queda realmente forte, ó, que inclusive deixou aqui na época um gap down, ó, um gap de baixa, né? E deu venda aqui, ó, a gente vê, ó, o JJ Index deu venda, CCI 50 deu venda, volume vendedor cresceu fortemente, tá vendo, ó? Deu uma ótima operação aqui também de venda, né? Eu particularmente estava comprado até aqui e zerei, tá? Eu zerei nesse momento aqui que o preço voltou para dentro da banda de Bollinger, ó. Aqui, atualmente, ó, a gente vê que a partir desse ano o preço passou por essa linha de por esse retângulo aqui, ó, por essa consolidação, tá? Aqui, ó. Isso aqui foi uma consolidação, né? Aqui eu falei que não ia trazer mais, mas eu vou trazer mais uma vez, ó. Nesse momento aqui, inclusive, a gente fez uma figura gráfica que chama ombro, cabeça, ombro invertido, tá vendo? Né? E aí o preço continuou nessa briga aqui, ó. A neckline desse ombro, cabeça, ombro, estava aqui, né? Ele fez inclusive aqui um throwback, ó, e voltou, tá vendo, ó? E o preço ficou nessa região aqui, ó, do retângulo, tá vendo? Veio aqui, falhou, voltou, foi lá na ponta do retângulo, veio, falhou aqui no meio de novo, voltou, né? Foi aqui, tudo testando a média de 200, tá vendo? Veio aqui, testou mais uma vez o meio, ó, tá vendo? O tanto que o meio aqui do retângulo foi testado, ó, tá vendo? E depois foi embora, né? Foi embora, fez o teste aqui, ó, linha de tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Agora, na sexta-feira, nós fizemos o topo histórico do ativo, tá bom? Ou seja, rompemos essa linha aqui, ó, anterior, que era o topo histórico anterior. Estão vendo? Né? Eu ainda vou trazer uma informação no próximo slide da questão do DataX, tá? Eu não vou trazer aqui no gráfico diário ainda não, tá? Mas nós vemos que esses candles aqui, ó, são os candles da sexta-feira, onde aconteceu o que? O preço rompeu topo histórico, tá bom? Chegou lá na região, como eu falei aqui, ó, do 111 de vários fibos. Olha aqui, ó. Opa, peraí, só um pouquinho, por favor. É isso aqui que eu quero trazer, ó. Chegou aqui nessa região, ó, dessa convergência de 111 de vários Fibonacci, ou seja, do 111, né, do fibo amarelo, do 111 desse fibo branco, que vocês sabem que o fibo branco é o fibo mais curto que eu traço, né? Inclusive ele está sem os níveis aqui escritos, todos já sabem da questão da linha dupla. Se não souberem, por favor, assistam os vídeos anteriores, tá? Tem vídeos que eu explico isso. E chegou aqui na linha desse 111, ó, são 4 fibos coincidentemente com 111 aqui nessa região. E o que aconteceu com o preço? Segurou, ó, né? Vamos olhar aqui com um zoom aqui, ó, esses candles aí, ó. Olha o que aconteceu. Preço foi, né? Aqui, ó, rompeu a banda de Bollinger, né? Foi lá em cima, ó, em tudo que é 111 aqui de Fibonacci, tá vendo, ó? E voltou para dentro da banda de Bollinger, tá vendo? Sinal de regressão à média a partir da banda de Bollinger, tá bom? Porém já abriu na última hora aqui da sexta-feira, ó, já abriu mais outro candle de alta, né?
o candle da sexta-feira é de alta, tá vendo? Ó, né? Esse candle de queda aqui, onde ele voltou para dentro da banda de Bollinger, é o da quinta, tá bom? E o da sexta voltou a ser alta, ó. A alta voltou, tá bom? Olhando aqui, meus amigos, ó, a gente vê também aqui, ó, a média móvel exponencial de 200 para cima, duzentona, a média de 9,27 também para cima, MACD comprador e crescente, bandas de Bollinger abertas também para cima, dando volatilidade para essa alta. E aqui, ó, a gente estava com uma queda, o preço deu uma recuperada, ó, porém ainda não recuperou a alta, né? O preço, o volume ainda está caindo de certa forma, tá? Está caindo menos, mas ainda está caindo. Então continuamos com a divergência dessa linha de tendência de alta aqui, ó, tá? Preço subindo, volume caindo, tá bom? Isso realmente é uma preocupação para mim, tá? Essa regressão à média, ó, o JJ Index sinalizou aqui, ó. Olha o PVT voltando para dentro da banda de Bollinger e no CCI também a mesma coisa, ó. Olha o CCI voltando da linha 100, né? Já virado aqui para baixo, tá bom? Porém, ambos estão comprados, tá? CCI 50 comprado, JJ Index também continua comprado. Estou falando de regressão à média, tá? Indo para o gráfico de 60 minutos aqui, eu quero trazer essa informação aqui primeiro, tá, meus amigos? Ó. Os dividendos da Petrobras, né? Dia 13 agora, que foi terça-feira, né? Foi o DataX, né? X-Date, DataX, né? Onde foi feito o ajuste, né, no preço de Petrobras com esse valor aqui, ó, 1,79, né? 1,793. Esse é o valor que vai ser pago por ação de dividendos, tá? O pagamento vai ser dia 18 de agosto, porém, quem tinha suas ações até o dia 12 segurou esse valor, tá? Até o dia que era o Datacom, né? Com date. E quem não segurou, na terça-feira foi feito o ajuste. E aí eu queria trazer uma informação sobre isso, né? A gente comentou que a linha de tendência do ativo era de alta, tá bom? Né? E nada mudou na questão da linha de tendência do ativo, né? Teve amigos que vieram me perguntar, e como eu sempre falo, esses vídeos aqui são feitos, pessoal, para cada um de vocês tomarem a decisão de vocês segundo a realidade de vocês, tá bom? Não segundo o que eu vou falar aqui, porque eu nunca vou falar o que alguém deve fazer. Nós estamos aqui no mercado simplesmente para realizar lucros, tá bom? Não adianta nada eu chegar lá em cima com 100% de lucro e depois deixar devolver tudo e não embolsar nada. Nós estamos aqui para embolsar. Se eu cheguei a 100 de lucro, eu vejo caindo lá para 90 de lucro, eu zero e seguro 90% do meu lucro no meu bolso, entendeu? Nós estamos aqui com o objetivo de administrar bem, gerenciar bem nosso capital, fazer gerenciamento de riscos, né? Principalmente, que eu sempre falo aqui, no mínimo entrar em operações de 3 para 1, ter um nível de stop já bem feito antes de entrar, tá bom? Grandes ganhos, pequenas perdas, tá? E saber administrar lucro. Como eu falei, não adianta nada ter 100% de lucro e depois deixar devolver tudo, né? Então, nosso objetivo aqui é ter lucro, tá bom, pessoal? Então, quem zerou, zerou. Só que eu quero trazer uma visão para vocês aqui na questão da tomada de decisões de vocês nessa hora de zerar. Esse valor aqui, tá? 1,79,3 por ação, ele vai ser pago, né, nessa quinta-feira aqui, dia 18 de agosto de 2023. E ele foi tirado do valor do ativo. Existem vantagens e desvantagens de eu receber esse valor aqui só em agosto, tá? A vantagem é a tributação, porque quando eu realizo lucro, né, eu tenho 15% de tributação no ativo se é uma posição e 20% se é um day trade, né? Se é um swing trade ou um position trade, eu tenho 15% de imposto de renda.
Se é um day trade, eu tenho 20%. Vamos levar em conta que eu teria um swing trade ou um position trade, eu zerei antes. Então, eu não vou receber o valor limpinho, eu vou receber o valor menos 15% desse lucro aqui. Se eu esperar ele para receber lá em agosto, eu vou receber ele com os 15%. Eu não vou pagar imposto em cima desse valor aqui, tá bom? É isso que eu quero trazer, porque houve pessoas que zeraram, tá? Na segunda-feira, e tá certo, não está errado, tá ótimo. Garantiu o lucro no bolso. Você precisa daquela liquidez naquele dia, ótimo. Quem segurou também, para não pagar esses 15% em cima do 1,79, tá ótimo também, continua aproveitando aqui essa leva de alta, porque o preço está em por enquanto, a linha de tendência de alta, tá bom? E bola para frente, o ativo recuperou, já está 29 de novo, ó, quase 30, ele bateu nos 30 lá, né? Vamos andar para frente aqui, que eu acho que essa parte está explicada, tá bom? É uma questão de decisão de cada um. Você recebe 1,73 lá na frente, ou realiza agora e paga 15% de imposto de renda em cima dele, tá? E quem continuou na posição, continuou numa linha de tendência de alta, lembrando que continua correndo o risco do mercado, que o mercado também está dentro da questão de risco, né? Porém, cada um toma suas decisões segundo sua visão e suas necessidades, tá bom? Olhando o gráfico aqui, então, de 60 minutos, tá bom? De Petrobras, a gente vê, né, que o ativo continua na linha de tendência de alta dele, tá bom? Fizemos aqui a regressão à média na sexta-feira, conforme eu falei, ó. Aqui, né? Onde a gente vê claramente aqui, ó, o PVT chegou a margear aqui a banda de Bollinger de 50, fez o sinal de regressão à média, voltou para baixo, tá vendo? E agora a gente vê, ó, o PVT aqui colado na média móvel de 50 aqui no JJ Index, tá bom? A gente vê o preço que ele fez essa regressão à média, né? A média móvel exponencial de 200 continua apontada para cima, de 9,27, meio que flat aqui, MACD comprador ainda, ó, meio minguante, mas ainda comprador. Banda de Bollinger fecharam, né? Ou seja, a volatilidade da alta caiu aqui, né? Ela diminuiu, tá? Ela deu uma segurada aqui. Temos uma correção, né, pessoal, aqui, né? Como a gente fala sempre, o preço, independente da linha de tendência dele, ele não vai subir numa linha reta, né? O que é uma LTA, uma linha de tendência de alta? Topos e fundos descendentes, ó, impulsão, correção, ó, impulsão, correção, impulsão, correção, impulsão, correção. Estamos, por enquanto, dentro de uma correção do ativo. Porém, ó, a linha de tendência dele ainda é de alta, tá? Aqui a gente pode até fazer um triângulo aqui e tudo, né? Mas a linha de tendência é uma LTA, linha de tendência de alta. A gente vê aqui, ó, conforme eu tenho sempre falado, uma divergência do preço e o volume caindo e tudo. Porém, ó, no final do pregão aqui da sexta-feira, última hora, né, do fechamento, o volume deu uma crescida. JJ Index está comprado, ó, porém ameaçado aqui, né, essa compra. Por quê? Porque o PVT colou bem aqui na média móvel de 50 e o CCI deu venda aqui, ó, né? CCI está vendido, porém, ó, olha a linha dele flat aqui, ó, deu uma segurada, né? Tá bom? Porém, como falado, temos linha de tendência de alta, temos bons indicadores ainda de Petrobras nos múltiplos deles lá, né, na parte de múltiplos de fundamento, né? Olhando o triple screen aqui, o contexto do ativo, ó, então temos ainda linha de tendência de alta, batendo o topo histórico e a falha lá no 111, né? A gente vê o preço se mantém acima da duzentona, no diário também do mesmo jeito, ó, o preço se mantendo acima da duzentona, inclusive rompendo aquele retângulo, né, que estava feito, e fazendo essa correção aqui nesse nível, né, de 111 de vários Fibonacci, né? E nos 60 minutos a mesma coisa, pessoal. Temos correção aqui nos 60 minutos? Temos, né? Pode se formar uma reversão? Pode. Porém, por enquanto, ainda dentro desse contexto do ativo aqui, é linha de tendência de alta, tá bom? Por enquanto,
é um ativo dentro de um movimento de alta no preço deles, tá bom? Vamos para os gráficos comparativos, que temos mais informações a analisar aqui, né? Dentro dos gráficos comparativos, meus amigos, ó, a gente traz aqui primeiro 15 minutos, né, do gráfico comparativo. Esse gráfico comparativo é feito em percentual, tá? Quando a gente olha o gráfico de 15 minutos, a gente está olhando aqui mais ou menos os últimos 10 dias. A linha do zero está aqui, ó, ou seja, quem está acima é porque subiu, quem está abaixo é porque caiu. Quem foi que caiu? A paridade dólar-real, ou seja, o real se valorizou, o dólar caiu 2,88% nesses últimos 10 dias, ou seja, quase 3% de queda do dólar, tá? A maior alta aqui do período dos ativos aqui analisados foi de Petrobras, subiu 15,80% nos últimos 10 dias, e a PBR, né, que é a ADR, né, a American Depositary Receipt, né, recibos americanos de depósito, né, das ações da Petrobras lá na Bolsa de Nova York, subiu 12,81%, ou seja, as ações subiram no Brasil 15,80% e as ADRs da Petrobras subiram 12,81%, ou seja, o ganho aqui, ó, é maior ainda do que esse, dentro quem comprou ações na Petrobras no Brasil. Porque além do ganho percentual aqui comparativo entre uma e outra, ainda foi esse ganho aqui também a questão da valorização cambial, ó, de mais 3%, tá bom? A gente vê aqui, ó, eu trago aqui o mini índice, tá? E o IBOV, ó. Então o mini índice, né, teve uma valorização de 6,72% nesses últimos 10 dias e o IBOV 4,90%, quase 5% de alta nesse período, tá? O petróleo aqui, com o WTI e o Brent, ó, o WTI subiu 1,70% nesses últimos 10 dias e o Brent 1,59%. A gente vê que o petróleo ficou negativo daqui, ó, né, do dia 9 mais ou menos, né, 10 desse mês até agora o dia 15, ó, tá vendo? E aí ele deu uma virada e ficou esse 1%, 1,70%, 1,59% aqui positivo, tá? Indo para o gráfico comparativo aqui de 60 minutos, ó, tá? A gente está comparando aqui mais ou menos os últimos 30, 40 dias, tá bom, meus amigos? Os últimos 40 dias, tá? Dia 19, né, para o dia 9. Aqui é a linha zero da comparação percentual, tá? Desse gráfico comparativo. Então, quem está acima está positivo no período, quem está abaixo está negativo. Começando aqui agora com os positivos, ó, a gente vê que a maior alta desses ativos comparados hoje é Petrobras com 28,75% de alta e a PBR, que é a ADR da Petrobras na NYSE, né, New York Stock Exchange, com 27,09%, tá? O IBOV está com uma alta de 11,94%, tá? E o petróleo, tá? Principalmente o Brent, tá, pessoal? O Brent é a cotação internacional de petróleo que mais influi na Petrobras, tá? O Brent está com uma alta de 0,61% e o WTI com uma alta de 1,80%, uma baixa, me perdoem. O Brent está com uma baixa de 0,61% nesse período e o WTI com uma baixa de 1,86%, tá? E nesse período também a relação dólar-real caiu 3,02%, ou seja, o real se valorizou nesse período, tá? A partir daqui, ó, né, do dia 5 de junho, ó, o dólar se valorizou, né? E agora, me perdoem, o petróleo, o real se valorizou perante ao dólar, então o dólar está com uma queda de 3,02%, tá? Indo para o gráfico diário, meus amigos, ó, a gente compara aqui mais ou menos os últimos 12 meses, tá? Essa é a linha zero do gráfico. Quem está acima está positivo, quem está abaixo está negativo, né? Olhando aqui a parte de baixo, a gente vê, ó, que o petróleo tem caído cada vez mais no mercado internacional, né? A gente sabe que tivemos problemas aí anteriores, lá no gráfico semanal nós vamos ver isso, tá?
com relação à pandemia, o pós-pandemia, no qual e a guerra, né, o começo da guerra Ucrânia-Rússia, no qual o petróleo chegou a uma alta lá de mais de 120 dólares o barril, tá? Porém, depois, e principalmente nesse momento agora, 2023, ó, a gente tem uma linha de tendência de baixa, tá vendo? Ó, né? Considerável aqui, né? Então, as maiores quedas aqui do nosso gráfico comparativo é o WTI, com uma queda de 25,78%, tá? Nos últimos 12 meses, e o Brent com uma queda de 23,4%. A relação dólar-real também está caindo, 11,64% de queda do dólar, né? As altas, maior alta Petrobras, né? Petronilda, com uma alta de 7,15% de alta, tá? E as ADRs, né? 27,52%, ou seja, a gente vê um descolamento muito grande da ação da Petrobras com a ADR dela, que é negociada na Bolsa de Valores de Nova York, tá bom? E o Ibov teve uma alta, ó, de 21,33% nos últimos 12 meses. Indo para o gráfico semanal, tá? Gráfico semanal, comparativo, a gente compara aqui mais ou menos os últimos 4 anos. Então aqui a gente tem a condição de ver, ó, o período da pandemia, tá vendo? Ó? Pré-pandemia, fundo da pandemia. E aí depois o que aconteceu, ó, a gente vê aqui, ó, essa linha branca e essa linha cinza são as linhas do petróleo, tá? A cinza é a do WTI, a branca é do Brent. Então a gente vê que o petróleo teve uma alta muito forte, ó. Tá vendo? Que chegou um momento de levar a Petrobras junto, ó. Né? Petrobras foi junto, tá vendo? Até que chegou um ponto aqui, ó. No ano passado, né, em torno de junho, julho, o petróleo passou a cair, ó. Tá vendo? O petróleo passou a cair e Petrobras foi embora ainda, né? Até a questão do segundo turno que eu falo sempre aqui, ó, né? De Petrobras, que Petrobras deu uma queda muito forte e agora esse movimento aqui que ela volta a recuperar, onde ela faz, né, uma divergência, né? Como fez aqui, ó, né? Ela faz aqui uma divergência com o valor do petróleo. Por que é observado isso, meus amigos? Eu sempre falo que do mesmo jeito que Vale, por exemplo, tem uma correlação com o minério de ferro, pelo fato de ser o principal produto da Vale, é o minério de ferro, né? Então a cotação, a variação da cotação do minério de ferro, principalmente lá no Porto de Dalian, com o valor da ação, existe uma correlação, ou seja, a principal mercadoria daquela empresa é minério de ferro. Se o preço dela sobe, ela vai ter mais lucro. A mesma coisa a gente traz aqui e encaixa em Petrobras. A principal mercadoria de Petrobras é petróleo, né? Aí seus derivados. Se o petróleo sobe no mercado internacional, consequentemente, na lógica, é que Petrobras vai subir. Se o contrário acontece também, né? E aqui a gente vê um descolamento, né? Que o petróleo tem caído e tem caído relativamente forte e Petrobras tem subido forte, ó, né? Tem subido forte, tá? Coisas de mercado, tá? Tudo isso tem que ser acompanhado. A gente vê aqui, ó, o topo histórico anterior que foi rompido, tá vendo, né? Que o topo histórico pré-segundo turno, né? Esse topo histórico foi feito antes do segundo turno das eleições no ano passado, 2022. E agora ele foi rompido, ó, né? Olhando aqui então, a linha zero, ó, está aqui do gráfico, tá, meus amigos, ó. Quem está acima foi porque subiu, quem está abaixo é porque caiu, tá? O único ativo que está abaixo é quem? Petronilda. É curioso isso, né? Ou seja, as ADRs de Petrobras negociadas na NYSE, New York Stock Exchange, né, na Bolsa de Valores de Nova York, nesse período dos últimos 4 anos, está com uma queda de 12,14%. E as ações de Petrobras no Brasil estão aonde? Na maior alta aqui analisada, ou seja, aqui, ó, temos a ADR de Petrobras, aqui temos as ações de Petrobras, ó. Olha o descolamento, né? Olha o descolamento. Bem dizer o mesmo ativo, né? Bem dizer o mesmo ativo, né?
porém em mercados diferentes. O mercado dos Estados Unidos interpreta essa queda aqui, e a gente vê, ó, que depois da pandemia as ADRs de Petrobras não ficaram positivos aqui nesse pontinho aqui, ó, que foi o pré-segundo turno das eleições, tá vendo? Depois das eleições eles caíram fortes, ó, e agora estão recuperando, mas continuam negativos. Sendo que batemos o topo histórico das ações de Petrobras aqui, rompemos, né? Porém, ó, as ADRs não, né? As ADRs seguraram aqui, né? Tá vendo? Outra coisa a se observar, tá bom, meus amigos? Então, olhando, tivemos uma alta, né, de Petrobras de 193,62%, ante uma queda de PBR, né, das ADRs de Petrobras de 12,14%. O Brent, nesses últimos 4 anos, subiu 33,80%. A relação dólar-real, ou seja, o dólar subiu 28% perante o real. O Brent subiu 24% e o Ibov subiu 23,55%, tá? Indo para o gráfico mensal aqui comparativo, ó, né? A gente analisa aqui a história, bem dizer, desses ativos, ou seja, os últimos 20 anos, né? E a partir disso, ó, a gente vê que teve uma fase aqui, ó, em 2008, na época do subprime, ó, que a PBR, que as ADRs de Petrobras suplantaram as próprias ações de Petrobras, tá vendo? Elas se valorizaram percentualmente bem mais até do que as ações de Petrobras, né? Lá no passado, né? E depois com as quedas e tudo, perdeu o quê? Confiança, né? A verdade é essa, né? O mercado exterior, o mercado internacional perdeu a confiança, tá? Onde houve o descolamento depois aqui, ó, nesse ponto, tá? 2015 e 2016, com a queda da Dilma, a gente vê que as ações de Petrobras foram embora, porém, ó, lá fora, né, que são as ADRs no mercado dos Estados Unidos, a PBR, as ADRs de Petrobras não seguiram o mesmo caminho, porque com certeza houve uma queda de confiança aí, né? Esse é o ponto zero, tá bom, meus amigos, aqui do gráfico comparativo, né, mensal. Quem está abaixo, que não é ninguém, ó, ninguém ficou negativo, né, com queda aqui nesses últimos 20 anos. Todo mundo subiu em algum percentual. E quem está acima está em alta. A maior alta são as ações de Petrobras, né, que subiram 1.374%, tá bom? Seguido do Ibov, que subiu 507,62%. O dólar subiu 177,87%. O Brent, né, subiu 121,04%, tá? As ADRs de Petrobras subiram 98% e o WTI subiu 93%, tá? Foi isso que aconteceu aqui, né, meus amigos? A gente vê aqui, ó, no período da pandemia, ó, com a alta do petróleo, essa linha branca, tá vendo aqui? Né? Tá vendo? E o petróleo depois foi tendo mais outras altas e depois voltando para baixo aqui, onde chegou a ficar negativo aqui nesse ponto, ó. Né? Ele chegou a ficar com variação negativa aqui, ó. Tanto o Brent quanto o WTI se recuperou e agora está numa linha de tendência de queda, tá vendo? Essa aqui foi a fase, né, meus amigos, que eu falei, ó, do pós-pandemia, guerra e tudo. O petróleo subiu muito nessa fase, tá? Muito mesmo. E Petrobras foi a reboque, né? E agora tem deixado essa divergência, tá? São essas as análises para hoje de Petrobras. Espero ter deixado mais alguma coisa de conhecimento, tá bom, meus amigos, para vocês sobre essa questão de análise das variáveis. Eu tenho trazido e a gente vai aprofundar cada vez mais na relação da análise fundamentalista, talvez também da análise quantitativa com a análise técnica, tá? Eu uso um conjunto de coisas, por isso que eu falo que é um contexto, né, para tomar decisões de longo prazo, tá? Para tomar decisões para formação de operações de um swing trade mais longo e de position trading, tá? Você é o tanto quanto sabe, e se for sábio é capaz de tudo. Homem sem saber, mundo às escuras. Baltazar Gracian, A Arte da Prudência.
É isso aí, meus amigos. Eu sempre comento aqui no começo dos vídeos sobre o tripé da disciplina, né? E um deles é a questão de ter conhecimento, né? A gente precisa ter conhecimento, e conhecimento é uma questão de constância, tá? O que eu sei hoje não quer dizer que vai servir para amanhã. Então eu tenho que estar aprendendo sempre, né? Fiz esse desenho em 5 minutos, mas demorei 60 anos para consegui-lo. Auguste Renoir. É isso aí, meus amigos, né? Às vezes a pessoa vê um trader experiente fazendo as coisas e vê como se aquela coisa fosse tão simples, mas o conjunto de conhecimentos que aquela pessoa contém é tão grande que fica parecendo fácil algo que não é tão fácil, principalmente para quem está começando. Então não se enganem, tá? Essa atividade aqui requer estudo constante, requer preparo constante, tá? E se você se deixa de preparar, se você relaxa, você fica para trás, né? Não se é menos culpado não fazendo o que se deve fazer do que fazendo o que não se deve fazer. É isso aí, né? Muitas vezes simplesmente deixar ir, né? Deixa estar, né? Let it be. É tão errado quanto fazer a coisa errada, tá? Muitas vezes a nossa omissão perante as coisas, né? Como está dizendo aqui o Marco Aurélio no seu livro Meditações, muitas vezes simplesmente não fazer nada vendo algo errado acontecer é tão errado quanto se fizesse aquela coisa errada, tá? Existe uma frase muito interessante que eu sempre lembro e sempre vou lembrar na minha vida. A história não vai perdoar os covardes, né? Portanto, pessoal, tudo que tem acontecido, de uma forma ou de outra, vai nos afetar. E a partir do momento que a gente deixa acontecer, a gente é tão culpado quanto quem está fazendo a coisa acontecer, tá? Quando somos dominados por fortes emoções, elas guiam nosso foco, fixando nossa atenção no que é mais perturbador e fazendo com que nos esqueçamos do resto. Daniel Goleman, Foco. Daniel Goleman é autor também de outro best-seller, né, que chama Inteligência Emocional. E essa frase aqui é muito interessante porque é a questão da disciplina emocional, né? A raiva, o medo, a vaidade e outros vieses, sentimentos, heurísticas e tudo, nos levam, né, à cegueira da coisa, tá? A gente, quando está dominado realmente por fortes emoções, a gente não consegue mais ver outra coisa à nossa frente. E a gente precisa aprender a controlar coisas assim, tá? Todos nós somos seres humanos e suscetíveis a isso, né? Porém, a gente precisa aprender a não deixar-nos chegar a esse momento, né, de uma forte emoção tão grande, no qual a gente não enxergue mais e não tenha o controle de nós mesmos, né? Porque isso nos leva a fazer coisas erradas na vida e no mercado financeiro também. Quantas pessoas deram naquela coisa que perderam o dinheiro, aí entra em outra operação tentando recuperar e chega no final do dia, ou no final da coisa, a conta acabou, a conta zerou, ou ficou negativo. Tá bom? Então, cuidado com as emoções, a gente precisa tomar cuidado. Todos nós, a gente precisa ter a noção que somos seres humanos. E quando o calor de uma forte emoção assim está chegando, para. Entendeu? Desliga a sua trade station ali, desliga a sua plataforma, fecha, volta mais calmo, volta mais tranquilo, tá bom? A verdade é uma só, é solitária mesmo. As omissões, meias verdades ou mentiras é que são muitas e comuns. É isso aí, meus amigos. E outra coisa, tá? Tudo que é muito complicado, tá? Desde um financiamento que você vai pegar, um contrato que você vai assinar, que tem aquele tanto de complicação e tudo, cuidado, geralmente vai ter um golpe ali no meio, tá? As coisas boas geralmente são de fácil entendimento, tá? Cuidado quando alguém chegar com alguma coisa muito complicada ali para você assinar, ou quando a história dela tem várias coisas, mas aconteceu isso, depois aquilo e não sei o que lá. A verdade é muito simples. A verdade é um caminho reto, né? A mentira, ou chame de meia-verdade, ou omissão, é a mesma coisa, né? Que são muitas, são comuns e são complicadas, tá? Muito cuidado com coisas complicadas, tá? Claro, existem os cálculos matemáticos, essas coisas, eu não estou falando disso.
Estou falando coisas do cotidiano, da vida da gente, que a gente sabe muito bem que quando é muito complicada a história, né, tem coisa ali onde a fumaça, há fogo, né, meus amigos? Então, tomem muito conta, por favor, de suas raízes, tá bom? É a partir das nossas raízes, né, da imersão, de muito estudo, de muito equilíbrio, de muita disciplina, de muita autocrítica, de muita crença que é possível, porque é possível, todos vocês sabem disso, de muita humildade, muita perseverança, muita gratidão, porque é sinal de bom caráter, de muita paciência, de desenvolver a habilidade incansável de fazer boas escolhas, de muita atitude vencedora, tá bom? São a partir dessas coisas, né, das nossas raízes, né, que ninguém está vendo, na maioria das vezes, tá? A partir disso, né, dessas coisinhas aqui, ó, que a gente vai conquistar, sim, boas raízes, tá? Aquela parte que quase ninguém está vendo, né, que é o nosso sucesso, sim, nosso sucesso consistente. Tá? Sucesso consistente, meus amigos, é de todo dia, de toda hora, né? É de sempre, tá? Não é uma coisa plantada uma vez só, é uma coisa plantada e colhida por toda a vida, tá bom? E isso faz toda a diferença, se manter em alto nível, tá? A gente não pode relaxar. Todo faixa preta é um faixa branca que não desistiu, tá bom? Vamos em frente. Muito obrigado a todos. Espero mais uma vez ter transmitido algo de valor a vocês, tá? Nem que seja um pequeno detalhe aqui que estava faltando para que você virasse sua chave, nem que seja alguma coisa que traga mais uma outra visão para vocês ganharem mais até do que estejam ganhando, tá? Espero, o objetivo disso aqui nada mais é do que isso, passar coisas boas para frente, tá? Para quem se interessar em seguir aqui, em assistir aos vídeos, tá? E trazer valor para a vida de vocês e para a minha. Até o próximo vídeo, meus amigos. Mais uma vez, muito obrigado. Água, fura pedra. Os